Governo tem preferido não fazer um pacotão, como foi a última ação do Governo de António Costa, e que depois com, enfim, trágicas consequências, mas ir fazendo medidas. E às vezes até afinando medidas depois de já as ter publicado. Isto pode ter vantagens, permitir, como disse, afinar medidas, tem um problema, ou pode ter um problema, que é um dos grandes temas da habitação é o tema da confiança. E quando nós temos flutuação, alterações, às vezes guinadas na legislação, não temos confiança. E nós temos uma população, uma sociedade, tem sempre às vezes o mesmo relato, que é sempre tudo, sempre tudo. Por exemplo, há hoje um título num jornal absolutamente extraordinário sobre este pacote, absolutamente extraordinário, que é assim: despejos mais rápidos marcam nova ofensiva na habitação. Portanto, isto num jornal dito de informação, genérica, portanto, isto podia ser o título do editorial. Não, é o título de primeira página informativo. Portanto, estamos a assistir a uma ofensiva na habitação. Olha, quem me dera, que houvesse realmente algo nesse sentido e que fosse de uma vez por todas que nós nos libertávamos de cangas que vêm de trás e que nos aprisionam. Porque alguns destes problemas que nós temos aqui têm precisamente a ver com heranças pesadas. E a herança pesada é termos tido, durante 100 anos, mais de 100 anos, desde a Primeira República, mecanismos de bloqueio das rendas, de congelamento das rendas. Portanto, passou pela Primeira República, passou pela Salazar, foi levado ao limite dos limites durante o período revolucionário e andamos a desmontar isso há 40 anos, pelo menos desde a década de 80 que andamos a tentar desmontar isso, há 40 anos, e há 40 anos que não se consegue. Por exemplo, a lei de 2012 previa que em 2000 não sei se era 20, penso que estava 22, já não haveria rendas congeladas. Aquilo que a Geringonça se encarregou de fazer, e depois António Costa confirmou, é eternizar as rendas congeladas. Eternizar, pronto. Há rendas congeladas, portanto, algumas delas, a única consequência que têm é permitir a degradação das casas, mas não se pode tocar nisso, porque, e há uma coisa importante, não foi dito ontem pelo Governo, que espero que se concretize, eu não sei se vai concretizar, porque depois há sempre uma diferença muito grande entre a realidade e o discurso, que é, há décadas, enfim, olha, é uma coisa bem salazarista, diga-se de passagem, que se acha que quem tem que fazer ação social são os senhorios. Portanto, se há um inquilino em dificuldades, isso não é um tema do Estado Social, é um tema do senhorio. E, portanto, não se tem a noção de que quando isso acontece, quando, por exemplo, alguém está em dificuldade a pagar uma renda, porque ficou desempregado, por hipótese, ele tem a ter apoio do Estado para não ir para o meio da rua. Não, pode haver, enfim, há sempre ali alguma possibilidade de negociação, preços transitórios. Os senhorios têm muitas vezes compreensão para estas situações. Agora, aquilo que nós vivemos não é isso. Aquilo que nós vivemos muitas vezes é eternização de situações em que são às vezes exploradas pelos inquilinos até ao limite, e há sempre aquela ideia de quem manda é o senhorio. Não, neste mercado em concreto, quem manda são os inquilinos, por regra. E isso manda a um nível, por exemplo, no que diz respeito aos despejos. De repente, os despejos. Está toda a gente a ser despejada. Vamos aos números. Estamos a falar de 1 milhão de casas arrendadas em Portugal, sensivelmente, e de 1000 despejos por ano. Portanto, é 0,1%. 0,1%. Isto deve ser uma fração dos incumprimentos, mas uma pequena fração dos incumprimentos, de certeza absoluta. Porque quando estamos a falar deste universo, estamos a falar seguramente de muito pouco, não é? Repara, portanto, no entanto, tornar este mecanismo que não dure anos, porque muitas vezes dura anos, é considerado, de acordo com este título de jornal, uma ofensiva. Que não é o Avante, sim, é um jornal informativo, não é o Avante, as pessoas que procurem. Que não é o Avante, mas é vindo de... Mas tem dias, parece. Mas tem dias, de facto, às vezes tem dias. Portanto, é muito assim que estamos no estilo de discussão que temos. Ora bem, o que é que está em causa no que foi aprovado ontem?
está em causa a questão dos despejos. Vamos ver o que é que diz o detalhe da lei, porque muitas vezes o diabo está nos detalhes. Eu já vou dar alguns exemplos sobre isso e como isso pode estragar tudo, mesmo em países que são ditos pouco complicados, como é o caso dos Estados Unidos. E depois, uma questão que tem a ver com quando há situações sociais, quem deve intervir é o Estado Social, ter mecanismos que permitam, e não achar que isso é feito exclusivamente por senhorios, que muitas vezes eles próprios também têm situações sociais, mas é como se não existisse. Há a ideia de que só as casas em Portugal só pertencem a fundos imobiliários. É falso, é completamente falso. É um disparate do tamanho do mundo. A maior parte das casas em Portugal são de pequenos proprietários. De vez em quando, há grandes proprietários. Quando nós tentar ver quem são os grandes proprietários, encontramos o quê? Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Câmara de Lisboa, as câmaras municipais, que, curiosamente, muitas vezes, enfim, são relapsos e contumazes muitas vezes no que trata à cobrança de rendas, e quando querem cobrar rendas, como por exemplo aconteceu recentemente com a Câmara de Loures, cai o Carmo e a Trindade, portanto, e muitas vezes o que acontece é abuso, claramente, da parte de quem beneficiou do investimento feito por todos nós, porque aquilo são dinheiros públicos. Portanto, enfim, os fundos imobiliários preferem, por regra, comprar e vender, não estar ali a fazer essa coisa, não é esse o seu negócio. Ora bem, dito isto, o que é que nós aqui hoje vamos ver? Vamos ver primeiro o problema das heranças indivisas, que está associado a um outro tema, que é um tema relevante, que é o tema das casas vazias, dos alojamentos, como diz o INE, alojamentos vagos. O INE, nesses alojamentos vagos, às vezes não é completamente claro, porque não vai ao detalhe, isto tem a ver com os censos, não vai ao detalhe dizer se o alojamento está vago porque está em obras, que está degradado, se é uma segunda habitação, se é a casa em Portugal de um imigrante, porque há muitas situações, não é? Basta ir pelas aldeias deste país para verificar que há muitas casas durante a maior parte do ano estão vagas, e provavelmente estavam vagas na altura em que o censo, no momento em que o censo tirou a fotografia, porque os imigrantes não estão cá, estão fora. Portanto, há muitas. As casas de segunda habitação são muito relevantes em algumas zonas do país e há claramente um problema associado às heranças indivisas. Estamos a falar de que números? No total do país, estamos a falar de 700, censo 2021, 723.215. É muito, é imenso. Digamos, se tudo isto de repente entrasse no mercado, provavelmente tínhamos o problema da habitação resolvido. Só que isto é irrealista. Isto é realista. Agora, é preciso perceber porque é que temos que casas são estas. Vamos imaginar que muitas são de facto segundas habitações, são casas que as pessoas têm e segunda habitação não é obrigatoriamente a casa de praia. Pode ser a casa da família que ficou na aldeia. Pode ser muita coisa desse género, que as pessoas querem manter, porque não têm necessidade de vender, gostam de lá ir de vez em quando. São situações diferentes. Não são casas de volutas, propriamente ditas. Portanto, e depois temos situações que são realmente casas de volutas e uma parte desse universo, o Governo estima que seja destes 720 mil, sensivelmente um terço, uma em cada três, possam estar relacionadas com o tema das heranças indivisas. O que é que se passa aqui? O que se passa aqui, aliás, eu recomendo que ouçam a história do dia 2, em que o Edgar Caetano, que tratou deste assunto também aqui no Observador, escreveu um texto longo sobre isso, explica mais em detalhe o que se passa. Basicamente, estamos a falar de situações em que, por existir em heranças muitas vezes complexas, uma pessoa que pode representar uma parte íntima da herança que se opõe ou está incontactável, ninguém sabe onde é que ela está, de repente fica tudo bloqueado. E aqui, o que o Governo diz que quer fazer, devo dizer, tenho muitas dúvidas que o consiga fazer. Uma coisa são as intenções, outra coisa é ver se consegue fazer. Outra coisa são os advogados. Outra coisa são os advogados, são os juristas, são os juízes, é a máquina judicial, essas coisas todas. É dizer, em vez de isto ficar bloqueado por vamos permitir que desencadeie um processo em que, com base em avaliações, e pelo menos numa primeira avaliação, isto não fica parado.
E, portanto, e depois há uma intervenção ou de mediadores ou da justiça. Quando hoje se fala da justiça, estou a ver que isto pode levar anos, não é? Mas já não é a situação de ficar tudo empancado, como acontece com muita frequência. E atenção, para ficar empancado, não é preciso que haja desacordo. É preciso ter noção de que universo é que estamos a falar. Uhum. Em Portugal, hoje em dia, herda-se com que idade? A maior parte das pessoas que herdam, seja um terreno rural, seja um prédio, tem 60 anos. Porque morre-se aos 80. Portanto, os filhos têm 60. 80, 85, 90, os filhos têm 60. Portanto, não estão naquela fase de vida, a maior parte deles, de repente, se transformarem em investidores imobiliários. Ou empreiteiros. Ou o que quer que seja. Portanto, muitas vezes estão numa situação em que herdaram imóveis que não estão novos, podem ter lá pessoas dentro, podem não ter, podem estar devolutos, podem não estar, mas por regra não estão novos. Não são coisas que diga-se assim, agora isto vende-se no dia seguinte ou aluga-se no dia seguinte. Não é nada assim. Não é nada assim. Até porque há aqui uma complicação, que é, hoje em dia, as regras para colocar casas no mercado estão complicadas. Portanto, estão complicadas, quer dizer, há muitas obrigações a cumprir, não é? Portanto, há muita trabalhada, muita coisa para fazer. E, portanto... E também por uma outra coisa, o mercado, há falta de casas, há tudo isso, mas que para quem arrenda legalmente e no mercado mesmo, até por causa dos Airbnb, houve uma melhoria, não é? Claro. Implica fazer obras. E, portanto, eu não estou a falar do mercado ilegal, estou a falar do mercado legal. E as pessoas, depois aí é tudo muito complicado, há muita falta de mão de obra, implica dinheiro, enfim, várias coisas. Sim, não é? e neste momento temos o problema de termos tudo mais caro, Falta de mão de obra. falta de mão de obra, uma quantidade de exigências na construção brutais. Depois, às vezes, é necessário adaptar aqueles espaços. Repara, nas casas antigas, há muitas casas que não têm equipamentos sanitários em condições, Pois não. ou não têm cozinhas em condições, ou, que já nem falo, de terem isolamentos térmicos em condições, que é outra, há legislação para tudo, para o isolamento térmico, para o ruído, para as redes de telecomunicações, há regulamentos para tudo. Portanto, existe tudo. E depois a pessoa olha para aquilo e diz assim, mas agora o que é que eu faço? Eu não tenho, herdei a casa, mas não tenho dinheiro, herdei a casa, mas não tenho vocação, portanto, olha, deixa ficar aí, até que isto... Pode vender, se entretanto aparecer comprador, se toda a gente estiver de acordo com o preço, se. E repara, estamos a falar muitas vezes de situações. O Edgar conta uma história de uma casa em Oeiras que tem 30 herdeiros. Sim. E há um com 1% que bloqueia, que não é que não bloqueia, não sabe onde é que ele está. Portanto, a própria Câmara já esteve envolvida nisto, e a Câmara de Oeiras é proativa, não é propriamente uma Câmara preguiçosa. Portanto, e aquilo fica, ainda por cima, pelo que eu percebi, não sei bem onde é que aquilo deve ficar relativamente perto dos espaços de concelho, portanto, provavelmente o Exaltino Moraes bate com a cara naquilo todos os dias. Portanto, e não resolveu o problema. Portanto, isto não é fácil. É aquilo que nós vemos. Será que fica mais fácil com o que o Governo anunciou? Como eu disse, nisto muitas vezes o diabo está nos detalhes. E ao estar nos detalhes, muitas vezes empanca. E eu vou dar agora 2 exemplos que não são portugueses. O primeiro é, isto não é só um problema nosso. Curiosamente, ontem, no Times de Londres, portanto, o famoso Times, saiu um texto relativamente longo, até uma reportagem desenvolvida sobre o problema das casas vazias no Reino Unido. Também tem esse problema, não é? Isto não é uma originalidade portuguesa. Só que o problema, apesar de tudo, nós temos o nosso parque habitacional vazio, é 12, qualquer coisa por cento. Quero dar o número exato. O número exato é 12,1%, com variações. No Alentejo há muito mais do que, por exemplo, há na zona do Minho, o que também é capaz de ter a ver com coisas que não é propriamente disponibilidade, não é? Portanto, os sítios onde há mais casas vazias é os sítios também onde há menos procura, em termos percentuais. Em termos de volume, não. Em termos de volume, é os sítios onde há mais casas e, portanto, também há mais vazias. Lá é cerca de 5%, portanto, estamos a falar de um problema mais pequeno, mas apesar de ser um problema mais pequeno, chegou a haver uma política pública, um programa
para recolocar no mercado essas casas. Foi um programa do governo conservador com 15 anos. Ao fim de 5 anos achou que já estava cumprido, desistiu-se dele e, portanto, aquilo voltou a empancar. E entre outros problemas que existem, eles falam com pessoas que têm estas situações, entre outros problemas que existem, existe a questão de as casas voltarem ao mercado em condições de serem valorizadas. Nós hoje temos duas coisas que são muito significativas e que, portanto, temos que ter em consideração isso quando falamos de colocar casas à disponibilidade das pessoas. Que é, primeiro, temos famílias mais pequenas, mas significativamente mais pequenas. Temos muitas famílias só com uma pessoa ou duas pessoas e, portanto, sem necessidade das casas que eram precisas aqui há uns tempos atrás. Portanto, e que nem querem, não querem. Portanto, não é exatamente irem viver para o típico apartamento de Airbnb que é um T0 ou um T1, mas querem casas de um tamanho, quer dizer, a casa em que eu cresci, por exemplo. Nós éramos 5 irmãos, tínhamos 3 gerações a viver lá, porque também viviam lá os avós. Quer dizer, essa casa tinha 9 assoalhadas, era um T8. Nenhuma delas era muito grande. Mas hoje isso não existe, não é? Ninguém quer casas dessas, a não ser situações de limite, famílias com muita gente. Lisboa está cheia de coisas dessas. O que é que custa pegar numa casa dessas e fazer dali 2 apartamentos, ou 3 apartamentos, como no limite seria possível? E como está a acontecer na rua em que eu vivi, custa muito dinheiro. Será que com a herança veio também um saco de moedas? Muitas vezes não vem. Portanto, a pessoa não consegue fazer. Portanto, aquilo, como está sem obras, não tem o valor que se diz que pode ter e que muitas vezes gera expectativas nos vários herdeiros, porque hoje, mas naquela rua vendeu-se uma casa a este valor e tal, e tu agora queres obrigar-nos a vender isso por esse valor menos 20%, menos 30%, menos 40%, porque a casa não foi recuperada. Mas os herdeiros também não são capazes de dizer, então vamos lá pôr o dinheiro para recuperar. Portanto, fica um nó cego absoluto. E, portanto, isso ajuda. E repara, esse nó cego é parecido com o que existe no Reino Unido. Portanto, não é uma especificidade portuguesa. Não é uma especificidade portuguesa. Deixa-me só acabar. Não, e no Reino Unido, eles até acrescentam outro fator. É que, como eles lá têm legislação, que em alguns aspectos muito bem intencionada, muito verde, sobre exigências do que eles chamam de transição energética, as obras ficam por um valor absurdo. Portanto, porque de repente tens que, quer dizer, não podes fazer obras e voltar a pôr no mercado sem, por exemplo, substituir as janelas todas. Sem, às vezes, substituir os telhados e por aí adiante. E, portanto, isso é uma coisa que os próprios poder local no Reino Unido não está a conseguir lidar bem com esse assunto. E depois há outra coisa que é assim, está bem, então pronto, vamos tirar normas da lei. Há um movimento nos Estados Unidos chamado INBI. INBI é Yes in My Backyard. Portanto, que é um bocadinho o contrário do not in my backyard, que é aquela ideia de que, sim senhora, façam tudo o que quiserem, isso tudo é muito importante para a sociedade, mas não ao pé da minha casa. Eu não quero ver não quero essa fábrica, não quero essa estrada, não quero esse caminho de ferro, não quero nada ao pé da minha casa. Portanto, not in my backyard, não no meu quintal. Ali há um movimento da Califórnia, que está cheio destas coisas, chamado... E na Califórnia tem havido esforços legislativos para desregulamentar. E é publicado, curiosamente, também ontem, na Atlantic, que é uma revista americana de grande prestígio, um texto em que um adepto do INBI, portanto, um californiano, conta o que é que aconteceu. O que aconteceu é que é até aprovada leis a nível nacional e depois, quando aquilo começa a descer por ali abaixo, os poderes locais, por pressão das pessoas, que continuam, dizem que são o INBI, mas continuam um TIMBI, ou coisa assim do género, não funciona, não se consegue. Quer dizer, e este tema é um tema que neste momento preocupa imenso um país que em princípio é bastante mais desregulado do que nós. E onde uma das vantagens que existem é que eles depois estudam os custos que isto tem. Por exemplo, há um trabalho recente feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um estudo, um policy paper, que nós chamamos, sobre o mercado da habitação, e a vantagem desse policy paper é que recorre a imensos estudos internacionais, designadamente a estudos feitos, por exemplo, sobre um tema que agora de repente de vez em quando está sempre na moda, que é
Vamos controlar as rendas congelando as rendas. Hum. E há estudos, por exemplo, de São Francisco. E o resultado é sempre o mesmo. Que é, num dia em que se congelam as rendas, a oferta diminui. E ao diminuir a oferta, o mercado fica pior do que estava antes. Porque passam a faltar casas, não é? Porque as pessoas, pura e simplesmente, não têm nenhum estímulo para investir na habitação. Isto não é um detalhe, repara, nesse estudo, citam-se um número que eu tenho aqui citado imensas vezes, que é o que aconteceu à construção de habitação. Quer dizer, a construção de habitação é assim, nós construímos entre, ou melhor, entre 2013 e 2022, portanto, vai ser que apanhar ali um bocadinho do rabo final da Troika, 150 mil alojamentos em Portugal. Portanto, dá 15 mil por ano. 10 anos, 15 mil por ano. Nos 10 anos anteriores, tínhamos construído 630 mil. Portanto, mais de 4 vezes mais por ano. Portanto, dá mais de 60 mil por ano. Nós já não estamos a construir só 15 mil. Já se conseguiu recuperar alguma coisa. Mas ainda estamos longe dos 50 mil que se calhar era o valor que devíamos ter por ano. Quando nós nos interrogamos porquê é que isso acontece, quer dizer, é em boa parte pelos mesmos motivos que sucede termos casas que estão expectantes, que não estão no mercado. Quer dizer, e aí muito tem a ver com o tema realmente da confiança, com o tema de saber se a pessoa, por exemplo, se o despejo se realiza no tempo justo, não estou a dizer ser automático, não é? Zanguei-me com a cor dos olhos do meu inquilino e me ponho na rua. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de despejos por incumprimento de pagamento de rendas. Portanto, pessoas que estão, quer dizer, seria muito... E que às vezes que podem durar anos a acontecer. E há situações em que o incumprimento se mantém durante anos, realmente. Portanto, é disso que estamos a falar. Estamos a falar não estamos a falar de tentar encontrar mecanismos para as heranças indevidas serem mais rápidas, e eu diria que isto são passos, não é tudo, há muitas coisas, não há balas de prata na política de habitação, portanto, e aquilo que tem que haver, na minha perspectiva, mais importante é, por um lado, descomplicar, por outro lado, portanto, realmente facilitar, para até poder permitir ter mais oferta, é a lei da oferta e da procura, mais oferta, por regra, faz baixar os preços, tendo noção que a procura tem sempre tendência para aumentar. Tem tendência a aumentar porque a população está a aumentar, como sabemos, por via da imigração. As pessoas nunca falam de imigração como sendo um fator de pressão sobre... E atenção, e a imigração não é a imigração dos ricos, porque esse estudo também vai a esse detalhe. Sim. Esse estudo diz taxativamente que o impacto dos ricos, primeiro, não se põe não são secos de fechar a porta, porque a maior parte deles são europeus. Sendo europeus não há maneira de lhes fechar a porta. E por outro lado é relativamente marginal, pode ser muito visível em alguns sítios, mas é relativamente marginal. Basta pensar, sabes quantos vistos goldos foram atribuídos em 10 anos? 10 mil. 10 mil. É 1000 por ano. Quer dizer, é 1000 por ano que faz a diferença. Estamos a falar de, lá se precisarmos de 50 mil casas por ano, 1000 por ano é 2%. Sim. Não é isto que faz a diferença. Não é isso que faz a diferença. Pode fazer a diferença para algumas classes sociais portuguesas. Aí pode fazer a diferença. Para as classes média e alta. Porque, de facto, há casas que de repente ficaram a preços disparatados. Seca o mercado também, não é? E seca o mercado nesse segmento. Mas esse não é nesse segmento que está a maior parte dos problemas. E depois, de facto, a procura também vai continuar a aumentar porque temos uma transformação sociológica radical, que é o tamanho das famílias. Portanto, e todos nós conhecemos situações em que, de repente, as famílias que antes eram de 4, 5 pessoas, hoje em dia, não é só por termos idosos que estão a viver sozinhos. Há cada vez mais jovens a querer viver sozinhos. Ou casais sem filhos. Portanto, é muito, muito, muito comum essas situações e, portanto, a pressão por ter mais habitação não vai diminuir, porque não diminuiu em nenhum país. Neste momento, é um problema em quase todos os países da Europa. Em quase todos os países da Europa. Portugal nem sequer é, ao contrário do que muitas vezes se diz, o país onde o custo de habitação cresceu mais nos últimos 10, 12 anos. Em termos percentuais. Em termos percentuais.